Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentário, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal, mais um Notícias do Vasco entrando no ar. E olha, hoje foi o dia de anúncios do Vasco, até o momento 3 anúncios. Ó, tem zagueiro saindo, tem zagueiro chegando, tem 2 meias chegando ao Vasco da Gama, e a gente vai falar sobre tudo isso que está envolvendo aí o Vasco. O Vasco está se movimentando aí nesse Natal, e a gente vai dizer se é uma movimentação boa, se não é. A gente vai falar sobre os anunciados, Anderson Conceição anunciado, meia Isaac, que quase ninguém tava aí especulando, anunciado, Vitinho também, Ricardo Graça que foi embora, enfim, a gente vai falar de tudo isso a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno, e também quantos reforços ainda podem chegar ao Vasco da Gama. Vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito dessas chegadas, dessas partidas do Vasco da Gama e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor! Salve você que tá sempre junto com a gente, que tá dando essa moral, que se inscreve, que deixa o like, que comenta. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal vascaíno esteja no ar. Muito obrigado, viu, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Muito obrigado pelo seu carinho com o nosso Comentário Vascaíno. E para você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o nosso Comentário Vascaíno, seja muito bem-vindo. Aqui a gente faz análise, aqui a gente traz informações, sugestões, comentamos as notícias do Vasco, enfim. Aqui é diferente, aqui é o Comentário Vascaíno e será um prazer tê-lo aqui com você, com a gente, mais um vídeo do nosso Comentário Vascaíno. Se você gostar, se inscreve no nosso canal, porque estamos chegando a 4 mil inscritos, seria importante ter a presença de vocês aqui no nosso Comentário. Então aquele abraço, seja muito bem-vindo. Então vamos aos assuntos do vídeo, porque hoje foi o dia de muitos anúncios. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Vasco já fez 3 anúncios, né? De saídas, de chegadas, e a gente vai falar sobre isso. Vou começar falando sobre Ricardo Graça. Ricardo Graça deixou o Vasco da Gama, como você está vendo aí, o Vasco desejou uma boa sorte ao jogador. O zagueiro que foi campeão olímpico, era um cara que sempre teve aí a esperança de bombar, não conseguiu. Nos momentos que conseguia assumir a titularidade em outras temporadas, teve lesões, nunca conseguiu se firmar no Vasco, a torcida já estava começando a pegar uma raiva dele depois daquele jogo contra o Londrina, que ele e o Lucão falharam aí, foi a gota d'água, e o jogador acertou aí com o Júbilo Iwata do Japão. Então, Ricardo Graça não é mais jogador do Vasco. O Vasco deve ter aí, vendeu por 1,5 milhões de dólares, o Vasco tem direito a 75% de toda a operação. Só que é o seguinte, o Vasco tem algumas dívidas com o Ricardo Graça, e isso deve ser abatido no valor que o Júbilo Alta vai pagar, e o Ricardo Graça fica com mais uma parte aí desse montante, que deve chegar a 8 milhões e pouco, aí 8 milhões e 7, 5 milhões na verdade, né, a gente está falando aí para o Vasco da Gama. Então, é isso aí a situação do Ricardo Graça. E vamos aos anúncios, né? O Vasco anunciou hoje 2 jogadores, todo mundo já esperava, que era o Anderson Conceição. Anderson Conceição, zagueiro que veio do Cuiabá, 32 anos, jogador que quem não sabia, ele passou pelo Vasco, né? A galera da Atenção Vascaínos aí recuperou imagens de quando ele passou pelo Vasco, tava naquela base aí que tinha o Allan Kardec, o Alex Teixeira, enfim, ele passou pela base do Vasco aí há tempos atrás, tá voltando ao Vasco da Gama, assinou o seu contrato, e é o novo zagueiro do Vasco. Zagueiro de pé esquerdo, a gente já trouxe uma análise aqui dele, e é o novo jogador do Vasco da Gama para a temporada 2022. Outro jogador anunciado pelo Vasco, tá passando na sua tela aí, ninguém sabia, galera. O Vasco dessa vez aí foi uma surpresa. Isaac, jogador do Grêmio, jogador que teve um melhor momento no Grêmio lá em 2020, quando fez gol em Granal, fez 40 jogos pela equipe gremista, mas caiu muito esse ano. Não jogou bem, foi emprestado para o América Mineiro, ou foi emprestado primeiramente para o Fortaleza, só fez 7 jogos, depois foi reemprestado para o América Mineiro, fez 3 jogos, não conseguiu se adaptar em nenhum desses 2 times, e vem para o Vasco por empréstimo de 1 ano, meio de campo. É um jogador que tem uma certa rusga lá com a galera do Grêmio tem um pé atrás com ele, porque só fez o gol no Grenal, depois o Renato Gaúcho botou o cara para jogar e não conseguiu ser aquele jogador brilhante, né? Ele, o Jean-Pierre, são jogadores que a galera pega no pé lá, mas vem para o Vasco para ir a reforçar o meio de campo do Vasco da Gama
para 2022. Isaac, que estava no América Mineiro, pertence à equipe do Grêmio e vem por empréstimo de 1 ano. Provavelmente deve ter aquela cláusula, né, de um jogo contra o Grêmio, ele não pode jogar. Então, a situação aí do Isaac. Outro jogador que deve ser anunciado nas próximas horas, se já não for anunciado quando você estiver assistindo esse vídeo, até o momento que eu estou gravando ele não foi anunciado ainda, é o Vitinho. Isso mesmo, o Vitinho, que a gente trouxe a análise dele, deve ser o novo jogador do Vasco para a temporada 2022, é uma aposta também, é um jogador que vem aí para compor elenco, né? Eu acho que só se ele chegar no Vasco e ativar o modo Messi, né? Ativar o modo Cristiano Ronaldo, ativar o modo De Bruyne aí, para ele conseguir ser titular do Vasco. Eu acredito que tem jogadores aí que estão à frente dele, que possam chegar à frente dele, né? Então, o Vitinho aí também é mais um reforço do Vasco para 2022. E muita gente tem perguntado sobre a quantidade de reforços. O Vasco vai ter um elenco enxuto? Vai ter um elenco enxuto, mas não aquele elenco com 25, vai ser um elenco que vai chegar a 30, 33. Porém, não será aquele elenco grande com 40 jogadores. Será um elenco que vai ter as opções do técnico. Não vai ser um elenco tão curto como a gente teve no ano passado, porque a gente teve mais meninos da base do que contratações, né? Foram 15 contratações. O Vasco deve, nesse primeiro momento, fazer 15 contratações para o Campeonato Carioca, onde o Vasco deve fazer uma base. E pós-Campeonato Carioca, Série B, o Vasco deve fazer mais algumas contratações para reforçar a equipe aonde não funcionar no Campeonato Carioca. Muita gente vai dizer, Léo, o Campeonato Carioca não é parâmetro. É sim, porque se o time for muito mal, aí pode saber que pode trocar tudo que não vai dar certo. Então, o Vasco vai utilizar esse Campeonato Carioca para fazer alguns testes, né, nessa questão de ver como o time vai se encorpar, quais jogadores estão jogando bem, quais jogadores não estão tão bem, quais são as necessidades do Vasco. Mas o Vasco, nesse momento, deve fazer aí 15 contratações. O Vasco que deve se reapresentar no próximo dia 3 de janeiro. Muito provável que o Vasco faça uma pré-temporada em solo paulista, né? Já que o Zé Ricardo também quer acompanhar a Copinha, e o Vasco aí deve ter essa situação para o ano de 2022, que é um ano pesado, né? O Vasco tem que subir, vai uma pressão danada, e esse elenco tem que ser escolhido a dedo. Até o momento, as contratações que melhor me chamaram a atenção é do Yuri, do Thiago Rodrigues, eu acho que foi uma grande contratação. Os demais, eu tenho uma pulga atrás da orelha, eu vou esperar o time jogar para ver. Mas hoje eu acho que só unanimidade é o Yuri e o Thiago Rodrigues, né? E são jogadores que a galera gosta muito. Sobre a base, antes de terminar esse vídeo, a base fez um último preparo aí contra a equipe do Bangu, os titulares do Bangu, o time profissional do Bangu, o time da base do Vasco que vai jogar a Copa São Paulo, ganhou por 3-0. Vai permanecer fazendo os treinos. Nos últimos 4 jogos treinos aí a equipe ganhou todos contra equipes profissionais e está aí fazendo a sua preparação para a Copinha, né? Em busca do bi, né? O Vasco, que já foi campeão, busca agora o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então é isso, saudações vascaínas. Amanhã a gente vai trazer aqui a análise do Isaac para você conhecer mais ou menos esse jogador, e se tiver qualquer novo anúncio, a gente também vai trazer para vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.